tentar entender sem os preconceitos, sem o julgamento, sem ideias preconcebidas. Ele não tem o afã de que eu vou resolver a situação para ele, eu sou educador, conhecedor da doutrina espírita, eu já julguei e classifiquei para obsidiário. Muitas das vezes está precisando falar, ser ouvido, compreendido. Conhecer da natureza humana a partir de nós. Conhecer da natureza humana a partir de nós. Porque muitas das vezes a gente julga e condena, ou muitas das vezes a gente tem ciúme e inveja, porque está mexendo aqui. Está mexendo na nossa intimidade. E Jesus ensinava muitas coisas por parábolas dentro da sua doutrina. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Dentro da possibilidade. Para a multidão ele tinha uma determinada parábola. Para os pescadores, dentro da contextualização da pesca. Para as mulheres, dentro da parábola do fermento. Para o comerciante, a respeito da dracma perdida. Então ele sabia contextualizar. Colocar de uma forma mais próxima, segundo eles podiam compreender. Mas, aos discípulos, ele fazia um aprofundamento dos estudos. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Aqueles que já têm a possibilidade de entender, é o ensino mais substancial. É uma fala mais coerente, mais aprofundada. Eu não posso falar para uma criança como eu falo para um adulto. Muitas das vezes a gente espera que a criança responda como um adulto, que o adolescente responda com um amadurecimento que ele ainda não chegou, a atingir. A cada um segundo as suas possibilidades. E Jesus exemplificava. Aí a questão do esforço da prática dos hábitos. Bons hábitos. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Violência por violência não resolve. Autoridade de mestre, educador, coordenador, dirigente, evangelizador, não é assim. Jesus é uma autoridade aqui. Pelo exemplo, pelo que fez, pelo que deixou de fazer. Emmanuel trabalha assim. Ele foi um mestre. Não só pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer. Ter essa noção e esse discernimento pede muita dedicação, muita observação, pede nossa tranquilidade. A vida hoje, nessa corrida, a gente não tem tranquilidade para responder. Então, pegando o primeiro estudo, muitas das vezes, no imediatismo da vida, sai de nós os velhos condicionamentos. Aí aqueles que já estão participando do conhecimento, da busca, percebem, puxa vida, eu não devia ter feito. Mas se condicionar sempre o bom hábito, num instante vai ser a melhor coisa de nós. Vamos pegar um mestre perseguido, traído, vamos colocar dessa forma. As pessoas, a multidão que o aclamou, o entregou para ser crucificado. O que saiu de Jesus enquanto reflexo diante de todas essas questões? Qual era o subconsciente de Jesus? Se didaticamente a gente tem o superconsciente, o consciente e o subconsciente. O que saiu de Jesus de reflexo? Pai, eles não sabem o que fazem. Por quê? Ele já está com toda a sua casa mental vibrando, com conhecimento de causa, educado, para responder a crianças. Como é o comportamento das crianças? Não sabem ainda o que fazem. Ele olhou a capacidade do grupo para responder. Já temos possibilidade de responder como Jesus? Em algumas circunstâncias. Em outras ainda não. Porque o reflexo, o primeiro preguinho lá, como é que a gente poderia ter respondido? Com todo o conhecimento que a gente tem. Na hora do primeiro preguinho na cruz. O que
não vê comigo, eu vou reencarnar de novo. Não vou curar mais. Não vou multiplicar mais os pães. Eu vou vir, vou voltar. Vingança, revolta, ou então outro extremo. Depressão, melancolia, gripe. Quando Jesus ficou gripado com alguma coisa que aconteceu na vida dele? Precisamos estar percebendo que somos nós. Então aqui nesse momento, ele exemplificava pelo que fazia, pelo que deixava de fazer e respondia muito bem às questões e demandas da vida. E ele avaliava o processo educativo. Que vos parece? Entendeis o que vos fiz? Entendestes todas estas coisas? E vós, quem dizeis que eu sou? Questionar é o método socrático, da maêutica. Então, olha só, perguntar para que o outro retire, raciocine, busque respostas. A gente faz pergunta e parece que não tem ninguém na sala, fica um silêncio, É incrível. E somos nós, medo de responder, medo do que vão achar, medo do que vão pensar, e eu vou falar bobagem, isso é orgulho. Ou então, algum tempo atrás, a gente falava demais, mas aí mandaram a gente para a fogueira, Ou então a gente veio de uma linha religiosa que não podia. Eu acho que chegamos. Passamos por determinadas linhas religiosas que era só aceitar, sem questionamento algum. Dogmas. E doutrina espírita, com o livro dos Espíritos, 1019 perguntas. Que dentro de uma pergunta a gente começa a ler para estudar, parece uma pergunta. E a gente vai pelas nossas questões, encontrando respostas pelo nosso raciocínio. Aí que está. Perguntemos para nós mesmos. Por que você está fazendo isso, O que te levou a isso? Qual o sentimento que te levou a isso? Vamos investigar a nós mesmos. Vamos lá no espelho, não é só para passar batom. Vamos começar a fazer a barba, para os homens. Vamos questionar de nós. O que me levou a agir daquela forma? Quais são os meus desejos e as minhas motivações? Por que esse quadro emocional constante que eu procuro manter dentro da minha vida? Questionamentos. Em metodologia encontramos o trabalho de grupo. Trabalho de grupo todos nós conhecemos. E Jesus também tinha isso. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Levai a carga uns dos outros, suportando-vos uns aos outros em amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tem trabalho de grupo e trabalho de dupla. Isso nós conhecemos na metodologia aqui da vida. Como eram os trabalhos em grupo? Como eram as atividades em grupo? Ou, aliás, como eram? Como são os trabalhos em grupo? Um faz e os outros assinam. Um faz e os outros assinam. Interessante. Olha só, como é que é? Continua ainda, tá vendo? Gerações diferentes. Gerações diferentes continuam da mesma forma. A gente está lá no esforço e os outros cantando, conversando, mas não sintonizaram com a proposta. Trabalho em grupo. Dentro das atividades educacionais promovidas pelo Mestre Jesus, acontece a mesma coisa. Amai-vos uns aos outros. Quantas das vezes somente um ama dentro do grupo? É o que mais compreende, mais paciente, aquele que procura auxiliar a todos, aquele que procura articular as diferenças daquele grupo de modo a diminuir o conflito. Vamos pensar nisso? Quantas vezes dentro de uma família, aquele que ama mais é o que sustenta a harmonia da família, quando ele desencarna, vira um caos? Quantas das vezes no trabalho de grupo, vamos pegar agora acadêmico mesmo, aquele que mais faz o trabalho não veio hoje, o que nós vamos fazer?
trabalho em grupo, mas as responsabilidades são individuais. A cada um segundo a sua administração. Tanto na vida escolar comum, que anota um dia, né? Mas então na vida moral também. Responsabilidades individuais dentro do grupo. Por isso, quando se fala em reflexo, emoção, pensamento, palavra, no grupo, a gente vai pela sintonia do grupo. Na hora de responder é individual. Não foi a turma, não foi a torcida, a máfia, não. Individualmente. É o seu retratinho lá, é a sua ação na vida espiritual também. Ah, eu agi assim porque foi o meu chefe, ou meu marido, o meu irmão. Não, o vizinho. A responsabilidade é sua, pelo conhecimento que já se tem, na capacidade de responder como convém. E uma educação inclusiva. Jesus não deixava de maneira nenhuma alguém fora da proposta educacional. De maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem a mim. Deixai vir as minhas criancinhas. A mulher borroíça, não é essa que eu quero trazer. A mulher cananeia. A mulher cananeia foi correndo atrás de Jesus, que a filha dela estava obsidiada. E os discípulos, Jesus, afasta essa mulher que está correndo, gritando atrás de nós. Discípulo, estava ao lado de Jesus para aprender. Ela estava incomodando, mas ele incluiu. Não é lícito tirar do pão dos discípulos, dos escolhidos, para entregar aos cachorrinhos. E ela ainda disse, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa de seu Senhor. Capacidade de entender, de compreender e de dar resposta. Muito mais do que os discípulos estavam lá pedindo para Jesus despachá-la. Então, o processo educacional é individual, a sua responsabilidade. E incluir todos, rodinha fechada, não dá. Como é que é amor ao próximo se eu amo só o meu grupinho aqui? Né? E sem privilegiados. Na família de Zebedeu, nós encontramos aqui a mãe, né, de Tiago e João pedindo para Jesus colocar os filhos dela, um à direita e outro à esquerda no reino dos céus. E Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Podeis e tem capacidade agora de passar por toda a proposta educativa sem ter recebido todo o preparo, todo o conhecimento intelectual, todo o esforço da prática dos exercícios. Nós estamos recebendo um conhecimento, uma instrução intelectual tem muito tempo. A transformação moral, ela não corre imediatamente após o conhecimento intelectual, ela vai chegar, está chegando, já está movimentando, mas precisa consolidar-se. Então aqui, privilegiado não existe. Ah, o meu amigo espiritual falou. Ah, o mentor. Os privilegiados espíritas. Como se pudéssemos comparar os privilegiados do mundo dentro da questão espiritual impraticável. Privilégio divino é pelo esforço, é pela palavra merecimento. E não por indicação, não por jeitinhos ou porque eu conheço determinada pessoa. Aí eu sou filho de, aliás, todos nós somos filhos de Deus. Aí que privilégio, todo mundo igual, né? Convocação para a perseverança no trabalho educativo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Dai-lhes voz de comer. E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Perseverança no trabalho e oportunidade do trabalho. Precisa ter e ceder, dar a oportunidade do outro praticar. Exercitar. E aqui tem a didática. Jesus partiu o pão, passou para os discípulos passarem para a multidão. Dar a oportunidade ao outro de se mostrar. Aqui veio, né, desse
planeta, a que veio na nossa casa, a que veio no meu ambiente de trabalho. Sem competição, sem concorrência, sem medo de perder lugar e espaços. Porque o que aconteceu com Jesus foi porque os doutores da lei, os sábios daquela época, ficaram com medo de perder o espaço. Ele está querendo tomar o nosso lugar, que está lá no Evangelho. A multidão gosta dele. Nós somos precursores, se a gente for pensar. Nós que chegamos ao planeta Terra no anos 50, 60, somos precursores das outras gerações. Nós estamos pelo processo educacional tentando nos melhorar para melhorar o mundo. Se a gente não abrir espaço para o outro, como que será isso? Os impérios caem, poder acaba, lideranças mudam. Agora, o que é verdadeiro, o caráter moral, a transformação, essa a gente carrega para qualquer lugar. E Jesus chamava a atenção dos seus. Por que me experimentais, hipócritas? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Ai, 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 7 vezes! O que é isso, gente? Né? E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? 1 hora foi pedido, Simão. Olha, é pedido pouco, parece muito para nós, mas é pedido o mínimo. Numa outra passagem, Jesus ainda coloca: até quando vos suportareis? Falando com os discípulos, chamando a atenção para que eles pudessem projetar a questão. Aqui com os doutores da lei, aqui com Pedro. Pedro, a liderança, gente. Por que logo Pedro? Os outros que estavam lá, Pedro, Tiago e João, mas não foi logo no Pedro. É a liderança. É aquele que está à frente. A liderança, gente, precisa se educar muito, porque é ela que leva a multidão. E que leva o mais simples, aquele que não está preparado ainda. Nós temos no Apocalipse o número de 3.600, né? 3.600 que serão os escolhidos, os preparados, não é isso? Questão assim dos números? Não. Nos avisos. 54 mil. 54 mil. 144. Ah, muito obrigada. 144 mil. Como 144 mil numa realidade de uma humanidade de milhões? São as lideranças. São as lideranças para que os direcionamentos, as instituições, as propostas, a coerência seja devidamente ensinada e cobrada, avaliada, participada. A advertência de Jesus, o nosso mestre. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O tempo agora. Falsos cristos, falsos profetas, grandes sinais. Muitos buscam sinais e milagres assim, de resolução de problemas no estalar de dedos. E buscam outras doutrinas. Doutrinas, muitas das vezes, que retiram a nossa participação na qualidade do esforço. Doutrinas miraculosas. Que a gente tem no comichão do ouvido, a gente quer. Mas de acordo com a nossa concupiscência. Os nossos desejos exagerados. Concupiscência. A nossa ambição, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E as doutrinas do menor esforço, as coisas mágicas, os rituais, os segredos que já estavam no Evangelho, que ninguém sabia, era um grande segredo, né? Tá? O segredo não é segredo, não. É a gente que não tem capacidade de perceber. Não tem nada que não seja revelado. Está tudo aí. Nós é que não temos
verdade, ela vos libertará. Sede vós, pois, perfeitos. O valor da educação se representa pelo resultado, chegar à perfeição de um trabalho. E nós vamos começando pelo perfeccionismo, né? Um detalhe aqui, um detalhe ali. A gente quer tudo perfeito dentro do perfeccionismo, dos detalhes. A perfeição como um todo a gente vai atingindo, passo a passo. Continuidade dos ensinos que eles não vão parar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Não param os ensinos. Nós não sairemos das escolas até atingir a perfeição. Nós estamos nos matriculando e reencarnando quantas vezes forem necessárias. Não adianta fugir da aula. Não tem escapatória. A gente encontra as nossas escolas convencionais com grades na porta para os meninos fugir, né? Mas pensa bem, aqui eu não sei se é essa a realidade, mas aqui em Belo Horizonte tem escola que põe grade. Então o que acontece? O ensino é contínuo. Jesus foi, convém que eu vá, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E o ensino permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. E essas palavras ecoam sempre dentro de nós, continuamente, sempre vibrando, e a gente na busca de entender e de querer praticar, no esforço de aprender para passar para frente. E as outras escolas? Na casa de meu pai há muitas moradas. Podemos e devemos nos matricular de acordo com a necessidade. Se precisar vir à Terra, a gente volta. No Livro dos Espíritos, questão 173, a gente encontra assim: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Vamos ascender a mundos melhores? Sim, quando tivermos adiantamento moral bastante para níveis superiores. Não tem cola. Estamos no mundo de transição para mundo regenerador. Vai ficar e ser matriculado nessa possibilidade aqueles que já trazem em si a capacidade de vibrar, sintonizar com a proposta da nova escola. Não é assim a instituição? Aqui a filosofia da escola é essa. A proposta é essa. Estamos aqui porque é a terra, a escola mais afinizada e sintonizada com a nossa possibilidade educacional, com a nossa necessidade, com a nossa possibilidade de desenvolver. E vamos caminhando para as outras fases e escolas à medida da nossa própria transformação. A educação convenientemente entendida possui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Nós não somos psicólogos, acadêmicos, técnicos e experientes em áreas e áreas humanas. Mas aqui no livro dos médiuns coloca que qualquer um pode educar. Mas precisa, como traz aqui no livro dos Espíritos, ter muito tato, muita experiência e profunda observação.